Oi, boa noite aos seguidores aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Eu sou Maria Fernanda Barros, sou farmacêutica, assessora técnica aqui do CRF. Trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento daqui do Conselho. Hoje eu vou substituir o presidente do CRF, Dr. Mário Martinelli, que não, por motivos pessoais, não vai poder estar aqui hoje na live. Boa noite a todo mundo. Neilo, Ian Leandro, Belbin. Estou agora esperando a nossa convidada, Jéssica. Já enviei o convite para ela, para a gente conversar um pouquinho aqui hoje. Boa noite, Juliana. Boa noite, doutor Patrick, Michele. Vamos esperar só mais um pouquinho. Enquanto Jéssica não entra, vou aqui aproveitar para poder fazer a propaganda de dois materiais que foram recentemente lançados. Quer dizer, recentemente lançados não, que foram lançados pelo Conselho aí. Um que é o Manual de Intervenções Educativas para Práticas para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Ele está disponível no site do Conselho. Quem quiser acessar, é um material que vai ajudar muita gente a promover o uso racional de medicamentos durante suas práticas, suas atividades que acontecem com a comunidade, com o indivíduo. Tem vários formatos aqui dessas práticas que vocês podem reproduzir. E o outro material, eu sou uma das autoras, e o outro material é o Guia do Cuidado para a Comunidade LGBT, que ele também está disponível no site do Conselho. A gente vai conversando aqui um pouquinho enquanto a Jéssica ela não entra. Eu já enviei aqui o convite, mas às vezes o Instagram ele dá uma bugada. Deixa eu ver aqui novamente. Hoje o tema da nossa live é a atuação do farmacêutico com produtos derivados da cannabis. A Jéssica, nossa colega, ela é especialista no tema. Convidei aqui a Jéssica novamente. Para quem quiser segui-la, o Instagram dela é Pensativa Indica. Vocês estão me ouvindo direitinho? Olá, Oi, Jéssica, tudo bom? tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos fazer um teste de áudio, que o teu áudio ele cortou um pouco, e aí a gente vai perguntar para as pessoas se Vê se tá agora tudo ok melhora. para eles. Tô ouvindo legal agora? Estou ouvindo. Todo mundo está ouvindo, gente? Vocês que estão aí na live. Falem um pouquinho para a gente se estão ouvindo direitinho. Já tem quase 40 pessoas aqui. Eu acho que a gente já pode começar. Já que ninguém reclamou, Tô ouvindo, beleza. então vamos lá. Então, gente, o debate sobre a regulamentação da cannabis, ela se intensificou nos últimos anos em todo o mundo. O que impulsionou também alterações regulatórias, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, para permitir o uso medicinal ou terapêutico dessa planta. Vários países das Américas, inclusive o Brasil, promulgaram políticas para permitir que pacientes acessem certos tipos de preparações para aliviar os sintomas, reduzir a dor ou melhorar sua qualidade de vida. Frente a essas questões, o Conselho Federal de Farmácia ele emitiu a resolução número 680 em 20 de fevereiro de 2020, que regulamenta a atuação do farmacêutico em medicamentos e produtos à base de cannabis. O
farmacêutico, ele é um profissional responsável pela dispensação de medicamentos e demais produtos relacionados à saúde nas farmácias de qualquer natureza. Isso a gente sabe muito bem. Como um profissional capacitado e habilitado a prover informações na área farmacêutica, bem como efetivamente atuar no manejo de possíveis reações adversas e na prevenção de erros de medicação relacionados ao uso de medicamentos e produtos à base de cannabis, a RDC número 327 de 2019, publicado pela Anvisa, determina que a dispensação dos produtos de cannabis nas farmácias deve ser feita exclusivamente pelo farmacêutico. Essa resolução, ela ratifica essa informação, além de outras, como a de que a dispensação dos medicamentos e produtos de cannabis deve ser realizada mediante a apresentação de notificação de receita específica, emitida exclusivamente por um profissional médico, seguindo as demais determinações da Portaria 344, de 1998, e suas atualizações. Por isso, a gente está aqui hoje com a farmacêutica Jéssica Miranda para conversar um pouco sobre essa temática. Ela é farmacêutica graduada pela Universidade Federal da Bahia em 2017, especialista em toxicologia clínica e forense e pós-graduanda em cannabis medicinal. E aí, Jéssica, a gente quer ouvir um pouquinho sobre sua história, como foi que você começou, como foi que você foi parar na área. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, agradeço ao Conselho por abrir esse espaço para a gente poder falar desse tema tão importante e que é tão pouco falado dentre a gente profissional da saúde, farmacêuticos. Então, é uma oportunidade boa da gente aproveitar e falar sobre isso. Então, minha história, né? Hoje eu sou consultora, como você falou aí, mas começou lá atrás e foi como paciente. Eu sou paciente em uso da cannabis e eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Já tinha tentado muitos medicamentos convencionais, alopáticos, e tinha resultado, mas, né, depois de um tempo as crises voltavam e eu já estava, né, tentando, trocando de medicamento. E como na faculdade eu sempre me interessei por isso, né, sempre que tinha uma palestra ou algo do tipo, eu sempre busquei, sempre acreditei no potencial. E aí chegou um momento que eu falei, ó, quer saber de uma? Eu vou procurar um médico que prescreve cannabis. Vou correr atrás e vou achar. E aí eu encontrei, inclusive um alô aí para o doutor Leopoldo, que foi o médico que me prescreveu e hoje a gente é parceiro e tudo mais. Inclusive lá na consulta eu falava para ele, ó, eu quero trabalhar com isso, viu? Inclusive, eu quero trabalhar com isso, eu quero estudar, porque eu acredito no potencial. E eu comecei a usar, né, a planta, o óleo, e tudo com prescrição, com autorização da Anvisa, porque algumas pessoas ainda não sabem, né, como que funciona até você receber o seu produto em casa. E comecei assim, usando óleo, tive resultado, dava sempre feedback para ele. E eu via que tinha uma melhora e não tinha tantos efeitos colaterais quanto aqueles medicamentos que eu já tinha tentado antes, né? Então eu falei, agora é uma alternativa, né? Que pode dar certo. E aí comecei como paciente, e aí comecei a estudar sobre isso, comecei a minha pós-graduação, que eu nunca ia imaginar que a gente ia ter uma pós-graduação em cannabis medicinal, quem diria, hein? Pois é, aí a gente, né, começou a fazer esses estudos, fiz a minha pós, falei, agora é isso que eu quero. E aí, como com o tempo a visibilidade da planta foi ficando maior, a gente começou a ver mais na mídia, porque hoje, se a gente liga a televisão, tá passando cannabis no jornal, tá passando os casos de sucesso que a gente já tem aí pelo país. Então, como aumentou essa visibilidade, começou a se falar mais empregos na área foram sendo gerados. E aí eu comecei a pesquisar alguns laboratórios, né? Tentar entrar de alguma forma. E hoje eu trabalho com uma empresa que a gente é especializado em exportação, em importação do óleo para cá e assessoria, desde a etapa do médico até a etapa final,
que é quando chega o medicamento no paciente e a gente faz o acompanhamento. Então, é nisso que eu trabalho hoje. Mas, como a gente vai falar ao longo da live, a gente vai ver que o farmacêutico ele pode trabalhar em muitas outras áreas, que não só a consultoria, que é o que eu faço. E era assim, eu penso que é importante essa live porque muitos farmacêuticos ainda não entenderam que é uma área que é muito nossa. O farmacêutico ele pode atuar em muita coisa no ciclo da cannabis até chegar no paciente e no pós, né, que é o acompanhamento, você poder não evitar, né, poder evitar, na verdade, que aconteçam reações adversas, você tentar que o paciente tenha uso racional, que ele faça aquela dose corretamente do que o médico prescreveu. Então, o farmacêutico está lá e está cada vez ganhando mais espaço. Colegas, fiquem de olho, quem gosta dessa área, porque é uma área que está crescendo demais, 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 e só tem benefício, né? Só tem resultado positivo. Jéssica, é interessante ver, né? Como existe também a possibilidade de você começar como paciente, começar ali como usuário do medicamento, do produto, e aí conhecendo e se aproximando da temática e que um dia virar uma especialista no tema, como você é hoje, uma consultora nessa questão. E aí, essa live, ela além de orientar, né, os colegas que têm interesse no tema, ela também serve para inspirar, porque, não sei se você sabe, mas o Instagram do Conselho, ele também é seguido por muitos estudantes de farmácia. Então, acaba que inspira também. E você contar um pouco de como é que foi essa história, possa ser, né, que inspire aí os nossos futuros colegas, inclusive inspirar e tornar-se uma referência entre os colegas que, por acaso, queiram mudar de área ou que queiram, por exemplo, a gente sabe que quase 70% dos farmacêuticos eles trabalham em farmácia comunitária, ou que eles estejam trabalhando nessas farmácias e eles ainda não conseguiram comercializar, ainda não tem esse produto para comercialização em sua farmácia. Então, se por acaso esse profissional, né, ele tem interesse em comercializar os produtos derivados de cannabis, o que é necessário? Precisa solicitar uma autorização especial? Como é que faz? Conta aí para a gente um pouquinho. Já tem hoje nas farmácias, né, vendido e dispensado por farmacêutico, os produtos à base de canabidiol. A da Prate está mais inclusa assim, nas farmácias, nas redes maiores. E a dispensação é feita com receita azul, talonário de receita azul, receita B1. Na farmácia ela é vendido com esse talonário. Mas se for um óleo que vai ser importado, o que a Anvisa solicita é que seja receita C1 branca. Porque o canabidiol, ele está lá na portaria 344, na lista C1. Então, precisa ser uma receita branca. Não é nada de muito diferente. Não precisa ser um termo diferente, um chequinho diferente, não. A receita branca já serve, a Anvisa já te autoriza para importar. Mas se for na farmácia, aí tem que ser o chequinho azul. E você falou dessa questão, né? Ou a pessoa que vai precisar comprar, ela pode ou comprar na farmácia, ou então importar. Qual seria essa diferença, né? Essa importação, como é que ela acontece? Qual é o local, o estabelecimento que a pessoa que quer importar, ela deve procurar? Ó, É uma farmácia? É uma distribuidora? Como é que é? o primeiro passo para você conseguir o acesso a um produto à base de cannabis é ter uma consulta médica com um prescritor experiente, porque todo médico pode prescrever cannabis? Poder pode, mas nem todos são qualificados para isso, são capacitados para isso. Então, o médico ele precisa ter uma experiência na área da cannabis, ele precisa ter tido já alguns pacientes para poder avaliar, ele ter algum curso, né? Ter um estudo aprofundado na área,
Porque mesmo que todo médico com CRM faça, prescreva, nem todos têm aquele entendimento para acompanhar da forma correta, para começar a dose baixa, depois ir aumentando e tudo mais. Então, o primeiro passo é passar pelo médico e receber a sua prescrição. Quando você tem a prescrição, aí vai para o processo da autorização da Anvisa. Você solicita para a Anvisa a autorização daquele produto. Você submete documentos, você submete a sua receita, né? Você faz o acompanhamento tudo pelo site do gov.br. É tudo bem burocrático, mas está muito melhor hoje, se comparado ao que a gente tinha antes aí no processo de importação. Hoje está muito melhor, muito menos complicado. Então, o primeiro passo, consulta médica, prescritor de cannabis, autorização da Anvisa, com esses dois documentos em mãos, aí você vai para qual, né, empresa que você for importar, e a empresa ela te dá todo o suporte até a chegada na casa do paciente. Pronto, esse é um passo simples, né, resumido para vocês entenderem como funciona, para você garantir esse acesso. Entendi. Então, no caso, existe essa diferença. Existem alguns produtos que podem ser comercializados nas farmácias e a outra possível que a pessoa com a prescrição, depois de ter passado aí, né, por todo esse processo que você falou, de ter ido a um médico especialista, com a Sim. prescrição, com o talonário correto, pode ir na farmácia e comprar diretamente aqui no Brasil, em seu local, em seu município que reside, ou poderá também buscar via internacional e aí solicitar importação, sendo que um dos documentos seria esse que é a autorização da Anvisa para poder Exato. importar. E aí, essa autorização, ela é uma autorização individual, é da pessoa. Eu tenho, eu tenho autorização para fazer essa importação. Então, e aí, com essa autorização, eu busco uma empresa que vai enviar para minha casa Sim, esse produto. Seria isso? exato. O processo é esse mesmo. Entendi. A gente vai falar um pouquinho agora, né? Porque a gente sabe que durante muito tempo a gente vivenciou aí uma política proibicionista, né? Inclusive, muitas pessoas têm ainda o receio, não desconhecem o uso da cannabis, né? A gente usa o termo cannabis, cannabis medicinal, produtos derivados da cannabis. Algumas pessoas usam a maconha, que é o termo mais popular, mais conhecido. Durante essa política proibicionista, a gente teve aí vários empecilhos para poder se desenvolver uma pesquisa clínica relacionada mesmo à planta, né? E aí, por causa desses obstáculos na execução desses estudos, né, e a gente tem todas as questões burocráticas relacionadas à condução clínica, o que é que hoje está proibido? Ainda tem alguma coisa proibida? Ou não tem? Bora falar um pouquinho para explicar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, para que eles possam entender como é que está essa situação hoje. Bom, o que está proibido, eu boto assim, proibido entre aspas, porque algumas pessoas hoje já têm o seu salvo-conduto para cultivar, mas, de geral, o que é proibido hoje é plantar. O que é proibido é plantar. Salvo aqueles casos, né, que o paciente passe por um processo que apresente um laudo do médico, apresente a sua receita, a sua autorização, apresente um curso de cultivo, de extração, para garantir que você sabe o que você vai fazer, né? Então, se você consegue reunir todos esses documentos, tem a possibilidade de conseguir um HC. Mas, no geral, isso é o que está proibido. E quando você falou também de cannabis, maconha, a gente tem que entender que a diferença entre elas duas é nenhuma. Não existe diferença. A gente pode falar maconha normalmente, sem precisar falar baixo, gente. A gente pode falar normal, porque a maconha, inclusive, estava lá na nossa primeira farmacopeia brasileira, escrita como cânhamo da Índia, e seu nome popular era escrito lá maconha, estava lá escrito no documento oficial, né? Então, é a
mesma coisa. A diferença é que cannabis sativa é o nome científico. É aquele nome complexo da planta. E aí, como a galera bota maconha como algo pejorativo, né, por conta exatamente do que você falou da era proibicionista, que a maconha entrou nesse arsenal aí de coisa do mal, perigosa. Então, quando a gente separa os dois, né, é um puro preconceito mesmo. E aí, quando as pessoas vão obtendo conhecimento, vão obtendo informações, elas vão melhorando, né, esse preconceito na cabeça delas e vão entendendo que é a mesma coisa. É só uma diferença de nome mesmo, mas dá no mesmo. Maconha medicinal, cannabis, maconha. O que quiser falar é o correto. Maravilha. Eu trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento daqui do Conselho, então eu respondo muitos questionamentos, né? Esse serviço, ele foi criado justamente para poder responder questionamentos de colegas, usuários de medicamentos, entre outros. E aí, de vez em quando, né? Muitas pessoas, principalmente assistentes sociais, que às vezes trabalham em secretarias de saúde com acesso a medicamento, entram em contato perguntando como é que se dá o acesso via SUS, né? A gente estava aqui conversando e você falou muito sobre a comercialização, né? A pessoa ela paga para poder receber esse produto. Recentemente, e aí eu respondo de acordo com toda a questão relacionada ao SUS, as resoluções, se esse medicamento está selecionado, se não está selecionado. E aí a gente sabe que recentemente também aqui em Salvador foi sancionada uma lei, né, que dá acesso aos produtos derivados de cannabis. É uma lei recente, ela não tem nem aí 10 dias de sancionada. O projeto de lei ele foi escrito pelo vereador André Fraga e durante aí uns 2 anos, se eu não me engano, foi estudado, foi escrito esse projeto de lei e sancionado, né, na última semana, e agora vai ser instaurada uma Câmara Técnica para poder acompanhar a execução do início dessa lei para dar acesso a esses produtos. E aí a gente sabe que já existem também em alguns lugares, mas como é que tá? Você que é especialista no tema, como é que tá isso a nível Brasil, né? Já tem algum relatório da Conitec sobre o acesso da cannabis no SUS? Já tem algo sendo discutido a nível nacional sobre essa questão? Ou são só mesmo leis municipais e estaduais que já iniciaram com esse acesso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, foi bem recente aí a de Salvador. Também foi recente a de São Paulo, que vai disponibilizar pelo SUS. E hoje, cada vez mais cidades estão aderindo essa prática. Inclusive, farmacêuticos que trabalham aí na assistência farmacêutica, nas gerências de assistência farmacêutica municipais. Vai começar a chegar a licitação para vocês, porque os pacientes estão recebendo prescrições e eles estão, como ainda é um pouco caro, né, o tratamento, tem essa possibilidade do paciente tentar pelo SUS. Não só pelo SUS, como também por plano de saúde. Também é possível. Então, tem como, sim, você conseguir. Esse caso da de São Paulo, eles já criaram um grupo de trabalho, já está também avançando, né, para começar a distribuir. Salvador foi recente, eu ainda não sei como é que está, mas um modelo que acredito que os próximos estados e municípios vão começar a aderir, né? Não tem para onde a gente fugir disso, é uma realidade. E eu acredito e torço muito que as outras cidades também comecem a pensar nisso, porque eu também trabalho na saúde pública e eu vejo o tanto de dispensação no dia que a gente faz para casos de epilepsia, para casos de ansiedade, né, para casos de autismo. É muito, muito medicamento diário que o município gasta com isso, né? Então, vai começar a chegar, vai começar
a ter mais licitações, a ter mais estados. A gente vai ver para frente notícias de mais estados, porque é uma realidade. E essa parte da gerência farmacêutica é importante também, o dos farmacêuticos, que é uma das áreas, né? Um dos pontos que o farmacêutico pode atuar além da consultoria, que é na assistência farmacêutica. Nesse caso, os coordenadores, eles vão têm que estar preparados, né? Os coordenadores da assistência farmacêutica, eles vão ter que ter preparo para poder verificar quais vão ser os produtos que vão ser adquiridos via licitação, se organizar para poder armazenar em seus almoxarifados, em suas centrais de abastecimento farmacêutico, fazer a distribuição desses produtos, e também escolher, né, como é que vai ser. Vai ter uma unidade de referência para fazer essa dispensação desses medicamentos, ou se vai ser distribuído em todas as farmácias da rede municipal. E aí, depois de toda essa gestão, dessa questão gerencial, a gente acaba caindo nessa nova possibilidade, né, do farmacêutico fazer as consultas farmacêuticas para acompanhar esses tratamentos. Conta para a gente um pouco se você atua nessa área, prestando consulta farmacêutica para fazer acompanhamento desse tratamento, a questão, se tem alguma coisa já aí relacionada à farmacovigilância, que você está mais próxima do tema, e como é que isso acontece. Os consultórios farmacêuticos já tem acontecido dessas especialidades, né, de farmacêuticos especialistas em acompanhar pessoas em uso de cannabis. Como é que está essa situação? O farmacêutico também pode atuar fazendo o acompanhamento do paciente, né? Essa parte de ajuste de dose, de controlar a reação adversa, fazer o acompanhamento do pós-consulta médica. Isso também é uma área que a gente atua, né? Eu também faço isso, também acompanho o paciente e a gente fica como um intermédio, como uma ponte, né, entre o médico e o paciente. Dá para a gente fazer esse link, né, com apoio multiprofissional, o paciente se beneficia, toda a equipe se beneficia, e eu vejo muitos profissionais hoje que estão trabalhando assim em conjunto, e o farmacêutico pode atuar nessa área. E agora que a gente tem a telefarmácia aí também a nosso favor, a gente pode fazer nossas teleconsultas e acompanhar o paciente, tanto presencial quanto online. Maravilha. Eu acho que agora a gente chega no momento em que abre para que os colegas que estão assistindo aqui, a gente que estão ouvindo, se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou tentando buscar aqui ao longo da live se alguém fez alguma pergunta. Eu olhei na caixinha aqui, não tem pergunta não na caixinha. Não, eu vi mais em comentários aqui, mas agora eu não estou vendo. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, fica à vontade. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco mais. Em geral, Jéssica, você vê as pessoas sendo tratadas para quais tipos de situações clínicas? Quais são as patologias que têm indicação? O que a gente mais vê é dor ganha disparado, dor crônica, fibromialgia. A gente vê muito também para Alzheimer, para crianças com epilepsia, crianças com autismo, ansiedade. Hoje tem um leque bem aberto, né, por conta da gente possuir o sistema endocannabinoide, que ninguém ensina para a gente isso na faculdade, e a gente tem esse sistema endocannabinoide. Então, por conta disso, a gente consegue que a planta se ligue nos nossos receptores do corpo inteiro. Então, ele acaba ajudando mais de uma função, né? Ajuda no sono, ajuda no humor, ajuda na melhoria da qualidade de vida em geral. São muitas possibilidades, né? Tem uma pessoa que colocou assim: como funciona esse cultivo até chegar ao paciente para o uso? No caso, quando for cultivada a planta e chegar até o paciente, como é que isso funciona? Pera.
Como foi cultivada até chegar ao paciente? Não entendi a pergunta. Isso, eu acredito que seja assim, né? Alguém que tem autorização para fazer o cultivo Sim. da planta, e aí, depois disso, como é que a pessoa vai usar? Quais são os procedimentos, né? Como é que depois essa pessoa ela pode usar para poder fazer o uso mesmo medicinal? Para ter o efeito terapêutico, né? Que você quer dizer. A pessoa, que ela tem o seu salvo-conduto para plantar, ela vai poder usar, se ela tiver autorização, né? Para usar as flores ou para usar o óleo. E o óleo vai ser extraído das flores. Então, a pessoa que cultiva, ela precisa saber todo esse processo de cultivo, da parte de extração, quais os métodos que dá para se fazer em casa ou não, quais são os mais viáveis, para ele produzir o produto dele, o medicamento dele. Então, depois do cultivo, ele vai fazer isso, ele vai extrair, se ele for fazer o óleo, e usar a planta in natura, se for o caso de ser uma planta de CBD que ele precise, que ele tenha o salvo-conduto para plantar. Quando você fala salvo-conduto, é uma ordem judicial, né? Ele tem uma autorização judicial Isso, para poder realizar esse cultivo e depois fazer a extração do óleo para uso terapêutico. ele vai entrar na justiça, ele vai provar para a justiça que ele já tentou alguns tratamentos, que não conseguiu, né? Vai mostrar todos os documentos. E aí, se for liberado, ele vai passar esse processo de cultivar, extrair para produzir o seu óleo. Ok. Tem um comentário de uma pessoa aqui, de Sara Simoni. Ela disse que usa para enxaqueca, que ela é farmacêutica, que usa para enxaqueca, que está tendo muitos resultados para as crises. No caso, deve estar melhorando, né? E que essas crises, inclusive, eram todos os meses, que eram tão fortes que ela chegava a ir para o hospital. Essa é uma outra forma que pode ser utilizada para enxaqueca? Sim, enxaqueca também tem indicação. Tinha uma universidade, eu não lembro agora onde foi, mas ela estava procurando voluntários, inclusive, de enxaqueca para uma pesquisa com cannabis. Então, tem indicação, sim, para enxaqueca e tem bons resultados. Então, tá indo no caminho certo aí, farmacêutica. Tem uma outra pessoa, Vitória, ela está perguntando, eu acredito que ela seja farmacêutica, porque ela está perguntando assim, sobre o controle de dispensação, como é que deve ser feito na rede pública e privada? Na rede pública, só se dispensa até agora, né? Fora esses que conseguiram pelo SUS, só se dispensa por licitação. Então, é diferente. Mas na rede privada é via receita. Foi isso que ela quis saber? Qual era a receita? Eu acho que é em relação ao controle, por exemplo, né? A gente sabe aí que é preciso fazer um controle por causa da portaria 344. Então, eu acredito que seja o seguinte: em farmácias comunitárias que são privadas, você precisa estar de acordo com a 344 e fazer o controle via SNJPC, né? Isso. Vai E lançar no SUS PC. e na rede pública, não é obrigatório o uso do SNJPC. O SNJPC ele é só obrigatório para farmácias que são da rede privada. Então, mas de qualquer forma, você vai precisar fazer o controle de estoque via livros de medicamentos controlados ou sistema informatizado que tenha sido autorizado pela vigilância sanitária local. Livro de Eu registro acredito específico. que seja isso. Aqui, E aí, se você até quiser falar um pouquinho sobre porque a gente falou no início, você chegou a comentar no início, qual é o tipo de prescrição, o receituário, para que seja aceito para a dispensação ela ser realizada na farmácia? sim. O receituário azul, ele precisa. É uma taxa preta, né? Vai ficar controle normal do SNGPC. Lá no público, ela pode fazer no registro específico para ter um controle. Tem alguns locais que fazem até a logística reversa, né, desse produto
para ter o controle de que aquele paciente está realmente usando, para poder, né, voltar para esse controle da gestão municipal. Quando Então, você fala logística reversa, é como o paciente ele volta com vidro e entrega na farmácia? isso. Volta com vidro, entrega na farmácia para provar que acabou, ou caso tenha quebrado, né, leve quebrado para fazer essa troca, para ter um controle mesmo bem rígido. Ok. Tem uma outra pessoa que perguntou assim: é verdade que pessoas com problemas emocionais, como depressão, bipolar, podem ser curadas? Curar a gente não pode dizer assim, né? Porque é bem individualizado, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente, então a gente não pode dizer que o que Fernanda vai usar vai dar o mesmo efeito em mim. Não, a gente não pode dizer isso. É bem individualizado. Não vai curar, mas pode aliviar bastante os sintomas de ansiedade, de depressão, da saúde mental em geral, né? Pode aliviar muito. O que a gente tem que ter cuidado é que alguns casos, não são todos, mas alguns casos de pacientes, eles têm uma certa sensibilidade ao THC. Então, ele já, né, não pode usar certos produtos. Certo. Jéssica, a gente vai chegando ao final da nossa live. A gente, né, tá indo já para os nossos últimos minutinhos. E aí, antes de você ir para os seus comentários finais, as suas conclusões, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você estar aqui falando um pouquinho sobre sua atuação e disponibilizando seu conhecimento, né, para que outras pessoas elas possam se inspirar, como eu falei anteriormente, no seu trabalho, ver que tem farmacêuticos, uma farmacêutica trabalhando, especialista no tema, como consultora, inclusive possibilitando o acesso ao tratamento, né, a pessoas que realmente precisam para aliviar suas dores, melhorar suas condições de saúde. E aí, também dizer que, em nome da diretoria aqui do Conselho, a gente agradece a sua disponibilidade. E aí você fica agora à vontade para fazer suas considerações finais. E não esquece de dizer para o pessoal qual seria um possível contato, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tirar alguma dúvida, ter acesso a esses produtos. Então, não esquece de deixar esse contato, tá? Seja Instagram, e-mail, telefone, fica à vontade. Beleza. Primeiro, eu queria dizer para vocês aí de Salvador que aí em Salvador existe uma associação de pacientes, né? Para quem não conhece, quer começar, ai, como é que eu começo? Por onde que eu posso ter um norte? Aí em Salvador tem. Muita gente não sabe, mas existe. Eles fazem um trabalho bem legal, que é a Associação Cannabis. Existe aí em Salvador. Também agora, bem recente, a UFBA criou aí a Liga de Estudos em Cannabis Medicinal. Então, a LAMEC, se vocês tiverem interesse, também dá uma olhadinha lá que eles estão começando, são estudantes que estão começando a introduzir esse assunto na graduação, né, no meio acadêmico, que é isso que a gente precisa, para que as próximas gerações já venham com esse assunto aí de sistema endocannabinoide, de endocannabinologia, bem afiadinhos, porque assim como os antibióticos revolucionaram, a maconha está revolucionando. E agradeço a todos que estiveram aqui até agora me assistindo, colegas farmacêuticos que tenham interesse, procurem, pesquisem. É uma área que está crescendo e que tem muito. A gente até não falou de todas as áreas, mas tem mais. Além da dispensação, o farmacêutico ele é diretor técnico das associações, tem que ter um farmacêutico. É diretor técnico das indústrias, dos laboratórios que produzem cannabis, óleos à base de cannabis, tem que ter um farmacêutico. Então, é uma possibilidade também ser um RT, né, da associação, fazer o acolhimento de pacientes. O controle de qualidade, a gente também está lá. É farmacêutico que faz o controle de qualidade dos canabinoides. Né? Os métodos de extração,
todos os outros, que além do controle de qualidade de HPLC e o de extração, que é industrial, que tem métodos de CO2 supercrítico, tem métodos de com solvente, sem solvente, e tudo isso é uma área que o farmacêutico também pode atuar. Tem várias pontes aí que dá para a gente encaixar para quem gosta dessa área e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, mas tem bastante espaço. E eu queria também ter esse espaço aqui numa mídia tão grande, né, que reúne uma comunidade de farmacêuticos, para a gente abrir o olho, né, e acordar que é algo que faz parte da medicina, faz parte da saúde, e se a gente pode ajudar os nossos pacientes, né, a ter uma melhoria de qualidade de vida, a diminuir a polifarmácia, se a gente pode fazer isso, por que não fazer? Né? Por que não deixar o preconceito de lado e correr atrás desse prejuízo aí histórico que a gente está num vácuo de vários anos aí para trás, perdido. Já estamos encontrando nosso caminho, mas passamos muito tempo perdidos. Então, por que não incluir essa alternativa benéfica para a nossa terapia clínica, né, para o nosso paciente? Essa é a minha mensagem final para vocês. Uma boa noite. E Antes de sair, você indicaria algum curso? Você fez uma especialização? Você indicaria algum curso para essas pessoas procurarem? Algum curso livre? Alguma coisa, um curso para iniciar os estudos na internet? Ou algum material na internet? Sim, Há alguns anos, eu sigo eu recebo o boletim Maconha Brás do Sebride, né? sim. Que é um local que você acaba se atualizando em relação ao tema. Mas, além desse, você recomendaria alguma coisa para as pessoas começarem a estudar um pouco mais? O Sebride, inclusive, é um dos pioneiros na pesquisa aí no Brasil de cannabis. E para quem tiver interesse, eu quero começar a fazer, quero também ter uma pós-graduação na área. Hoje já tem muita empresa fazendo. Eu acredito que já tem umas 4 aí. Quando eu fiz só tinha uma, mas agora já tem outras aí em andamento. E se vocês tiverem também, pode mandar mensagem, mandar direct, eu tiro as dúvidas também. Estou sempre disponível. Eu me considero educadora canábica, Uhum. porque eu acho que a gente tem que trazer lá do basicão mesmo para as pessoas entenderem, para a sociedade entender e para os profissionais de saúde entenderem. Então, hoje, meu papel, além de ajudar paciente, acompanhar paciente e fazer consultoria, é levar também o conhecimento para a gente diminuir o preconceito e avançar, tanto quanto na saúde, né, tanto quanto em melhoria da qualidade de vida, enquanto sociedade. Tem uma colega que Bárbara Farma, ela escreveu assim: Unifesp, curso do Padre Ticão, Sativa Education. Esse Unifesp também eu fiz. Boa colocação aí. Eu tinha esquecido desse curso e é gratuito. Tem muitos módulos, muito profissional legal, dando palestra, pessoal experiente na área. E é gratuito. É gratuito, você não vai pagar nada, tem seu certificado no final do curso. Foi produzido pela Unifesp. É verdade, isso é bem interessante. Pois então, muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada a todos que nos ouviram. Essa live ela vai ficar gravada, vai ficar salva no Instagram do Conselho. Então, caso alguém queira rever, assisti-la novamente ou avisar para outras pessoas que gostariam de ter visto e não puderam, é só falar que está salvo no Instagram do Conselho. E para ver o que foi que a especialista orientou, explicou, né, aqui para a gente. Muito obrigada. Tchauzinho Tchau, e até a tchau. próxima.